Bem, gente amiga, gente legal, gente querida, continuemos aqui com nossa palestra sobre por que devemos evangelizar. Como é muito importante, amados irmãos, entendermos isso. É uma missão, é uma ordem, está no imperativos. Jesus decide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É um imperativo. Ele não está perguntando se vai, se você tiver condições, se você... Não, é um imperativo. A obra dele, ele prepara tudo. E eu quero falar nesse tema de hoje sobre todo crente, sabe, ele pode ministrar em 3 áreas sacerdotais, né? Todo crente tem 3 ministérios sacerdotais. Todo crente. Não estamos falando de ministro, de pregador, de pastor, de evangelista, não. Estamos falando de todo crente. Ele tem 3 ministérios sacerdotais. O primeiro ministério sacerdotal é a ministração ao Senhor, né? Então todo crente ele ministra ao Senhor. Ele ministra em oração, em louvor, em adoração. Ele serve a Deus. Ele busca intimidade com o Pai em oração, em nome de Jesus. Sabe, ele adora ao Senhor, ele louva, ele canta louvores. Ele adora ao Senhor. Isso é ministrar ao Senhor. Ele é grato ao Senhor. Ele faz isso com gratidão, de coração, porque ama ao Senhor. Ele está na presença de Deus, conversando com o Pai, lendo a sua palavra, se edificando, sendo abençoado, sendo, sabe, de certa forma, ministrado pelo Senhor, conversando com Deus. Ele tira momento para cantar louvores, porque o Senhor é digno de todo louvor. Ele canta louvor, ele ora, fala com Deus. O que é oração? É falar com Deus, é falar com o Pai, em nome de Jesus. Então essa ministração é uma ministração ao Senhor, onde ele fala com o Senhor. Então todo crente, ele tem esse ministério sacerdotal de falar com Deus, falar com o Senhor, sabe? Mas também ele ministra uns aos outros. É um ministério sacerdotal, ele ministra uns aos outros com relação afetuosa, em apoio financeiro, em apoio espiritual. Ele ministra e relaciona com a irmandade, sabe? Ele apoia, ele ora também, ele tem relações, sabe, de irmão com essa pessoa. Ele ajuda financeiramente também ao irmão, a obra de Deus. Ele dá um apoio espiritual. Ele tem essa comunhão com os irmãos, de poder ministrar. Ele ministra ao Senhor e ele ministra uns aos outros. É um chamado de Deus para todo crente. Tem esse ministério sacerdotal. Isso é um ministério sacerdotal de todo crente. Isso, como eu falei para os irmãos, eu falei para você, não é de pastor, de evangelista, de apóstolo, profeta, mestre, não. É de todo crente. Todo crente tem esses 3 ministérios sacerdotal. Ele ministra ao Senhor, ministra uns aos outros e ministra ao mundo. O que é ministrar ao mundo? É pregação do Evangelho. Ele compartilha Cristo aos demais que não conhecem, expulsando o demônio, pregando a palavra, sabe? Contando as boas novas do Evangelho. Relacionando com o mundo no sentido de pregação do Evangelho. Falar que Cristo morreu, Cristo ressuscitou e que Cristo quer salvar, que Cristo quer curar, que Cristo quer libertar. Então, esse ministério sacerdotal de todo crente é muito importante. Ele ministra ao Senhor, ministra uns aos outros e ministra ao mundo que está perdido sem Deus. Ele leva paz àqueles que não têm paz. Ele leva a salvação em Cristo Jesus àquele que está perdido. Ele ministra essas pessoas que não têm paz no seu interior. Então esse ministério é o ministério de todo cristão. Essas 3 áreas do ministério sacerdotal todo crente tem. Todo crente é um ministro, é um sacerdote de Deus que ministra nessas 3 áreas. Ele ministra ao Senhor, ministra uns aos outros e ministra ao mundo. Glória a Deus por isso. Olha só, talvez você esteja pensando que isso é pouca coisa. Olha que privilégio tremendo. Somos ministros de Deus, ministrando em 3 áreas sacerdotais. Ministramos ao Senhor em adoração e louvor, sabe? Falando com o Pai, adorando, bendizendo o seu nome.
ministrando uns aos outros, ajudando, auxiliando, investindo financeiramente, acompanhando essa pessoa, abençoando e ministrando ao mundo que está perdido, compartilhando, ajudando, levando a palavra, investindo em missões, ajudando nos trabalhos evangelísticos. É um trabalho tremendo de todo cristão. Pense nisso. Glória a Deus por isso. Você é um ministro de Deus e pode ministrar nessas 3 áreas em nome de Jesus. Amém?